Boa tarde, querida Aldenora. Seja bem-vinda em nome de Jesus ao nosso querido Seno. Tudo bom? Querida Gertrudes, que bom que Gertrudes está por aí. Um grande abraço a todos. Só dar um tempinho, né? Para que a turma possa ajeitar o cabelo, se organizar, sentar na poltrona, colocar o celular no silencioso e nós começarmos a nossa tarefa. Muito feliz por estar aqui hoje com vocês. É muito bom quando duas pessoas estão reunidas em nome de Jesus, porque o próprio Jesus se faz presente, né? Pelo menos foi isso que ele asseverou. Então, que nós possamos sentir a presença dele através dessa alegria, né, da oportunidade, né, de estarmos reunidos em seu santo e divino nome. Boa tarde, Charles, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vou só dar um tempinho, de uns 2 minutinhos, Aldenora, para a gente começar, porque às vezes a gente demora a ligar o aparelho, ajeitar o cabelo, né, que ninguém quer sair feio na câmera, que eu estou vendo todo mundo. Boa tarde, Charles. Um grande abraço. Como é que você está? Muito bom ter você aqui conosco, reforçando a nossa corrente. Vou só dar aqueles 2 minutinhos, porque tem gente que está comprando pipoca na entrada, né? Então atrasa um pouco ali para pegar o troco. Dá 2 minutinhos para nós começarmos. É um tema muito agradável, Aldenora. Muito bom, muito aprendizado com esse tema. Ah, Charles é o esposo. Tá certo, tá bem acompanhada. Que bom, Charles. Vamos. Pronto, nós demos aqueles minutinhos necessários. Vamos dar essa pausa aqui nessa musicazinha, não é? E vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade, né? Pelo convite de estarmos hoje no Seno, no Centro Espírita 9 de outubro, né? Que é a data de nascimento do nosso querido Djalma de Farias, 9 de outubro de 1900. Então, Djalma de Farias, ele desencarnou em 1950 e 53, né? Em novembro é fundado. Ele desencarnou em 1990, em 1953, que foi o dia que eu nasci, só que eu nasci em maio, 5 de maio. O Seno é fundado na querida cidade de Moreno e hoje, né, durante muitos anos, né, vem com essa trabalhadora fiel, né, Aldenora Sabino, junto com seu companheiro e tantos outros trabalhadores, né, para manter essa casa, levando o evangelho à luz da doutrina espírita a todos os aflitos e a todos os necessitados. Então, permita a Deus que enquanto nós estivermos com o coração elevado ao alto, que nós possamos sentir a presença de Jesus junto a nós. Pois foi ele mesmo que asseverou que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em torno do seu nome, em torno do amor, da paciência, do perdão, da tolerância, do desejo de aprender para melhor servir, lá ele estaria. Com certeza ele passou pelos nossos lares, né, que nossos lares agora
estão representando o grande salão de reuniões públicas do Seno, né? Preparou os ambientes, deixou uma equipe de espíritos abnegados, né, que já estão trabalhando em torno de nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos, encarnados e desencarnados, retirando energias grosseiras e nos envolvendo com bênçãos amorosas, despertando em nós a fé e a esperança. Bom, hoje nós vamos estudar um tema da querida obra O Céu e Inferno, né? Ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é a penúltima obra do Pentateuco kardeciano, que foi editada em 1865. Para aqueles que estão iniciando na doutrina, né, nós chamamos Pentateuco kardeciano, porque a gente se baseia mais nas 5 obras iniciais de estudo. O Livro dos Espíritos, né, que é a primeira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese Espírita, né, o Céu e o Inferno, né, e, logicamente, nós temos também o que é Espiritismo, a Revista Espírita, né? E tantas obras auxiliares, né? Então, essa obra ela faz um exame comparativo das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, né? Então, a obra O Céu e o Inferno ela consta de 2 partes. A doutrina, com 11 capítulos, e uma coletânea, na segunda parte, com 66 comunicações distribuídas em 8 capítulos. Então, na primeira parte, o Sr. Kardec trata de vários assuntos, né? As causas do temor da morte, por que é que tanta gente tem medo da morte, inclusive espíritas. Então, o céu e o inferno, segundo os espíritos, né? Ele estuda o inferno cristão, o inferno pagão, o purgatório, né, doutrina das penas eternas, o Código Penal da vida futura, trata também para que a gente entenda sobre anjos e demônios, né, anjos segundo a igreja e anjos segundo o espiritismo. Ele aborda vários pontos relacionados com a origem e a crença nos demônios, segundo a igreja e segundo o espiritismo, e a intervenção dos demônios nas manifestações. E aí o que ocorre? A proibição de evocar os mortos, né? Essa proibição que é tão abraçada com unhas e dentes pelos nossos irmãos de outras religiões que não aceitam, né, essa comunicação entre os espíritos. E a segunda parte do livro ela é dedicada ao passamento, né? Essa certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem dessa vida para outra, porque há muita gente que teme a morte. Não teme a morte, mas o que teme é o momento dessa passagem, né? Como será? Como é que vai ser? Será que vai ser num acidente de carro, uma bala perdida, uma queda de uma escada, de um câncer entubado? Quer dizer, esse momento é o que apreende, porque é natural a gente saber que vai voltar para a vida de espiritual, todo mundo, os pais da gente, os avós, os amigos, muita gente já foi, porque nós não iremos ir, né? Mas é o medo do sofrimento. Então, aquela dúvida, né? A gente sofre ou não sofre durante essa passagem? É por isso que se inquietam, e com razão, né? Uma vez que ninguém foge dessa lei fatal, dessa transição. Nós podemos deixar de fazer uma viagem nesse mundo para qualquer lugar do planeta, menos essa viagem de volta à vida espiritual. Se for dolorosa e tranquila, nós vamos ter, né, o rico ou pobre, né, o homem ou mulher, jovem ou adulto, ancião, todos nós vamos ter que fazer essa volta à vida espiritual. Nenhuma posição, nenhuma fortuna poderia suavizá-la, a não ser a nossa própria consciência. Então, o Sr. Kardec reuniu várias dissertações de casos relacionados a fim de demonstrar a situação da alma durante e após a morte física.
não, com amplas condições para que nós possamos compreender a lei de causa e efeito e o perfeito equilíbrio das leis divinas. Então, comenta o senhor Kardec que há muita gente que não teme a morte. Mais uma vez reafirmando, mas o momento da transição. Então, por várias razões, o temor ele é natural quando não se tem um esclarecimento suficiente a respeito da vida futura. Porque durante a Idade Média, marcada pela forte influência da religião, a população ocidental ela foi fortemente influenciada pelo catolicismo, que considera a vida depois da morte estando circunscritas a um céu, né? Ou a um inferno, ou para aqueles menos evoluídos, a um purgatório. Então, dependendo dos seus atos, ele é dirigido para um desses lugares circunscrito no espaço. Então, vejam como é que nosso psiquismo, né, nosso aprendizado de uma encarnação a outra, vai criando confiança, mas vai também criando apreensão. Como uma vida plena de virtude, né? Ela é dificilmente se alcança, né, em uma única existência, uma vida tranquila e feliz. Então se deduz que o destino geral de quase todos que morrem é para um lugar de dor infinita. Então muitas vezes nós tentamos escapar desse sofrimento. O homem nega a vida após a morte, caindo no materialismo, fazendo com que a morte lhe represente o fim de tudo, fim dos sentimentos, do ego, da individualidade, associando essa inexistência ao próprio Deus. Então ele sai negando tudo como se essa negação evitasse dele passar para a vida espiritual. É um materialista, não, morreu, acabou tudo. Agora, um outro aspecto a se considerar, né, é a resistência em acreditar na existência de fontes de prazer, ou mesmo de ser merecedor delas. Né? Prazeres mais elementares como, sim, mas e do lado de lá tem comida, tem bebida, tem sensualidade, entre outras coisas? E a perda desses prazeres, do mesmo modo que o sentimento da perda da casa, da família, dos amigos, tudo isso alimenta um temor da morte. Então, para eliminar esse temor, é necessário adotar a perspectiva espiritual sobre a vida, contrapondo-a com a material. Somos seres espirituais passando por uma experiência material. Então, não existe duas vidas distintas, separadas, independentes. Há uma só vida, onde o espírito ora está liberto do corpo físico, ora está preso na carne. Então as duas etapas são solidárias entre si, reagem, interferem, sobrepõem-se uma sobre a outra incessantemente. Não, muitos pensamentos, muitas inquietações, muitas felicidades são lembranças que afloram do nosso arquivo mental. Então, de acordo com o Espiritismo, não há mistério, não há privilégios regendo a vida do plano superior, do plano espiritual. Além da morte, a posição evolutiva é que determina o estado da alma ao desencarnar, se é feliz ou desventurado. E nas palavras de Emmanuel, a morte é o retrato da vida. Se viveu bem, vai passar para o outro lado bem. Se viveu mal, vai passar para o outro lado mal. Mas nada como uma vida após a outra. Então, na verdade, ela revelará a chapa do seu próprio destino. Então, as imagens que estiverem criando, sustentando e movimentando no campo da existência, são elas que vão surgir para nós quando passarmos para a pátria espiritual. Então, se desejas alegria e tranquilidade, além das fronteiras da cinza do sepulcro, semeia enquanto é tempo a luz e a sabedoria que pretendes recolher nas sendas da ascensão espiritual. Na questão 100 de O Livro dos Espíritos, o senhor Kardec classifica os espíritos pelo seu grau de desenvolvimento.
nas qualidades que eles já adquiriram e nas imperfeições que ainda as possuem. Então, os espíritos evocados, eles variam quanto ao número da categoria. O que chamou o senhor Allan Kardec e chamou a atenção dele é que eles não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Então, para eles, o pensamento é tudo. Então, é uma concordância com o filósofo francês René Descartes, quando disse, né, penso, logo existo. Então, é uma frase que marcou a visão do movimento iluminista, colocando a razão humana como única forma de existência. Então, ao despertar na pátria espiritual, as dores deixam de ser material e passam a ser dores morais. O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Então, o senhor Allan Kardec, após perceber, né, o contato com as mesas girantes, que existia uma inteligência por trás dos fenômenos, e logo depois, numa sessão mediúnica, ele recebe a informação de que essas inteligências eram os espíritos e que nós estávamos cercados por eles, assim como os peixes estão cercados pelas águas do oceano. Ele quer saber se eles interferem na nossa vida, né? Muito mais do que possamos imaginar, mas de que maneira? Então ele vai procurando entender que na pergunta 76, se esses espíritos são simplesmente os seres inteligentes do universo, né, que povoam o universo fora do mundo material. São seres de consciência, agentes inteligentes, estão por toda parte, ainda que nós não possamos vê-los, para quem não tem a mediunidade da vidência. Então, na parte segunda do livro Céu e Inferno, do Livro dos Espíritos, o senhor Kardec, no capítulo 9, da influência dos espíritos em nossos atos e pensamentos, ele recebe a informação de que, mesmo sem nós nos atermos para isso, eles nos influenciam e nos dirigem nossas vontades, nossos desejos, desde que nós concordemos com elas. Então, nessa segunda parte, o senhor Kardec recebe e analisa uma das 66 comunicações que o livro Céu e Inferno traz para nós, né? Ele tem comunicações de espíritos extremamente felizes, que viveram como nós. Mas aí o importante, isso é muito importante para quem é dialogador, doutrinador de sessões mediúnicas, estudar essas comunicações para ver o que é que levou aquele espírito a ser feliz. Espíritos em condições medianas, sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, espíritos em expiação. Então, são 48 comunicações de espíritos bem parecidos conosco, pelo menos os que sofrem, os que ainda não entendem a vida, os que ainda estão na luta. Então, são 48 de espíritos exatamente como nós e apenas 18 de espíritos felizes. Então, esses espíritos parecidos conosco são os espíritos imperfeitos, né? Na pergunta 100 e seguinte, o senhor Allan Kardec traz um detalhe sobre a escala espírita, né? E o que é que caracteriza um espírito ser imperfeito? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que eles seguem. Então, eles têm a intuição de Deus, como nós temos a intuição de Deus, mas não compreendemos ainda Deus. Tanto é que, para nós, a única informação que chega é: Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Somente isso que a gente tem acesso a Deus. Já os bons espíritos, os espíritos puros, eles veem a Deus. A gente não consegue nem imaginar. Nós somos como cegos tentando imaginar as cores do arco-íris com relação a Deus. Então, nem todos são essencialmente maus, né? Em alguns existe muita leviandade, muita infantilidade. Uns nem fazem nem o mal nem o bem.
mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião para praticá-lo. Temos que orar muito por estes. Salvo como estes não seja nós mesmos, né? Porque nesse ano de eleições, meu Deus do céu, a gente tem visto coisas que não acredita que partiu da boca de um espírita, de um cristão. Não acredita. Com relação àquele que não faz parte do seu segmento político. Ora, somos todos espíritos da mesma classe, imperfeitos, pecadores. Então, por que jogar pedra em alguém? Então, as pedradas de Judas hoje são as pedradas virtuais, né? Então, quando a gente diz nem todos são necessariamente maus, mas são levianos, não fazem o bem, ainda falam mal dos próprios irmãos, julgam, condenam. Então, precisamos meditar muito sobre isso, porque nós, assim como os médios são 24 horas médios, nós temos que ser espíritas cristãos em todos os nossos atos. Não apenas quando estivermos assistindo uma live, vendo uma palestra, trabalhando na casa espírita. Em qualquer lugar, disse Jesus, seja o teu sim, sim, o teu não, não. Então, eles podem aliar esses espíritos à inteligência, à maldade e à malícia. Mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos voltados para o material. Então, hoje o nosso estudo, feito esse preâmbulo para quem precisava de uma base a respeito da vida espiritual, esteja encarnado ou desencarnado, porque nós temos espíritos que são trazidos para junto de nós para meditarem conosco, refletirem conosco e começarem também a tomar suas decisões. Hoje nós vamos nos ater aos espíritos endurecidos, que é muito importante estarmos atentos, porque ou nós já fomos um deles, ou o seremos se não estivermos orando e vigiando. Então, um espírito endurecido, ele pode ser considerado um espírito mau, né? E são espíritos que ainda não despertaram para o arrependimento. Então, o que faz um espírito ser classificado nessa categoria é exatamente a falta de arrependimento. Não se reconhece um pecador. Justifica sempre os seus atos. São espíritos que se comprazem no mal, se sentem bem numa conversa de reunião para falar mal dos outros, justificando, achando que estão fazendo bem. Vamos divulgar agora coisas negativas sobre aquele político que a gente não gosta dele. Puxa, você não pode divulgar as coisas positivas sobre o seu, não? O que você adotou como político de estimação? Então, fala bem dele. Deixa os outros em paz. Né? Porque tem pessoas que adotaram um político de estimação, fala mais dele, vive mais com ele do que com Jesus. E sentem prazer, se comprazem de estar jogando pedras uns nos outros. Eu estou falando de política porque esse ano que a gente está vivenciando, logo depois vai ser a Copa do Mundo e aí pronto, lá vai todo mundo virar técnico de futebol e o técnico escalou errado e botou o time errado, porque todo mundo entende de tudo. Mas para falar mal, para fazer, não, eu não posso, eu não tenho tempo, se candidate todo mundo e vai ser jogador, vai ver o que é bom para a tosse, né? Então, é preciso passar pela experiência para poder ter autoridade moral. Certa feita, um espírito fez um projeto lá no plano espiritual, porque ele queria reencarnar para trazer a cura sobre algumas limitações da visão nas crianças, nos jovens. Então ele fez um projeto longo, anos de estudo no mundo espiritual. Quando ele mostrou ao protetor dele, ele disse, é um projeto muito bonito, muito bem feito. Mas que tal
você passar primeiro pela experiência da cegueira, para sentir as emoções, as dificuldades, e aí sim, depois, você volta com o conhecimento e com a experiência adquirida. Isso é uma boa ideia. Então, é preciso passar pela experiência para ter autoridade moral, porque senão nós seremos espíritos levianos, que nos comprazemos em falar mal do próximo, né? Normalmente, nessa hora que nós estamos falando mal, seja lá de que for, nós estamos blasfemando contra Deus. São almas endurecidas que, após a morte, se vingam dos homens e normalmente perseguem com seu ódio. São aqueles que foram objetos de algum tipo de transtorno na vida terrena. Se tornam obsessores ferrenhos. Porque se aqui encarnado eu já sou um obsessor de alguém, porque toda vez que eu falo daquela pessoa, eu só falo negativo, quando eu desencarnar, eu vou ter a oportunidade de estar junto dele, prejudicando ele, sem ele me ver. Então, nós encarnados estamos muito longe de compreender a força criadora do pensamento, porque ainda não conseguimos mensurar o poder de atuação que tem o nosso pensamento. O alerta de Jesus para todos nós, orai e vigiai, que é o que Joana de Ângeles está sempre nos advertindo. Quando um pensamento negativo toma posse da tua mente, troque-o imediatamente por um pensamento positivo. Tem um ditado que diz, quer conhecer uma pessoa, dá o poder a ela. Quer conhecer ela um pouco mais, tente tirar o poder dela. Hoje, nesse momento contraditório, reúna seus amigos. Reúna aqueles que chamam você de amigo de verdade. E comece a elogiar o adversário político do grupo. Comece a elogiar. E aí você vai ver esses amigos. E prepare as costas para ser apredejado. Vai ser chamado de louco, está perturbado, traidor. Porque amigos parecem aquelas crianças que não se tiverem tomando droga junto, bebendo junto, planejando uma maledicência juntos, não são amigos. Faz essa experiência para saber se vale a pena e para ver se nós estamos cercados verdadeiramente de amigos. Porque é na miséria e na pobreza, quando se perde o status e o poder, que a gente vê quem está realmente junto a nós. Quando estamos hospitalizados, numa UTI, quem vai nos visitar, quem ora por nós. Para a gente ver se são esses outros. Então, os espíritos, eles estão sempre com o coração endurecido. E em uma comunicação dessas, o espírito clere se manifesta nesses seguintes termos para o senhor Allan Kardec. O mal não está fora de mim. Ele reside em mim, devendo ser eu que me transforme, e não as coisas exteriores. Em nós e conosco trazemos o céu e o inferno. Já no Código Penal da Vida Futura, lê-se: o inferno está por toda a parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Nós agora estamos passando nesse momento que Deus nos concede e que o seno abriu a porta para nos acolher num momento de céu. Estamos combungando em pensamento, em oração, sabemos que somos espíritos pecadores, endividados, ninguém se ilude disso. Mas o momento é sublime, é um rafazimento para a nossa alma, para que a gente possa repor nossas energias e depois voltar para a lida no nosso lar, amando mais, perdoando mais, compreendendo mais, tolerando mais. Então, este simples destaque que nos conduz à citação de Joana de Ângeles: o céu e o inferno são, pois, estados de consciência. Nós fazemos nossas escolhas e essas escolhas acabam nos construindo. No capítulo 7º do livro Céu e Inferno, nós vamos ter espíritos endurecidos, que é uma comunicação que também se encontra na Revista Espírita. Lapomenare, castigo pela luz.
Então, numa dessas sessões da Sociedade Espírita de Paris, em que se discutia a questão da perturbação e que se segue geralmente após a morte, um espírito ao qual ninguém tinha feito alusão a ele, nem pensava em invocá-lo, ele se manifesta espontaneamente, pela comunicação que ele dá da seguinte maneira: embora não fosse assinada, reconheceu-se aí sem dificuldade um grande criminoso que a justiça humana tinha acabado de condenar. Pela dificuldade de falar, pela aflição, pela dificuldade de falar em nome de Deus. E o que dizeis de perturbação? Ele diz: eu não reconheço esta palavra. Vocês são sonhadores. A perturbação não existe, exceto no cérebro de vocês. Eu estou morto e vejo claro em mim, à minha volta, em toda parte. A vida é uma comédia que causa medo. A morte é um terror, um castigo, um desejo, segundo a fraqueza ou a força daqueles que também temem e a enfrentam e a imploram. Então, ela é uma amarga zombaria. A luz, sim, a luz me ofusca e penetra como uma flecha pontiaguda a sutileza de meu ser. Castigaram-me com as trevas da prisão e acreditaram castigar-me com as trevas do túmulo. São vocês, senhores, que sofrem com a obscuridade, e eu, criminoso social, pairo acima de todos vocês. Quero permanecer eu. Desdenho os avisos que me soam à minha volta. Vejo claramente um crime. É uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando é executado por massas de homens, é glorificado. No particular, é banido o absurdo. Não peço nada. Basto-me a mim mesmo e saberei lutar contra essa odiosa luz. Então, a comunicação ela é analisada pelo Senhor Kardec e verifica-se um grande cinismo com esse grave ensinamento de que o espírito aprisiona a si próprio por formas de pensamento. Ele criava diversas condições de sofrimento após a morte e se considerava bem, menos quando uma luz invadia a sua alma. Então, apesar de que uns estão mergulhados nas trevas ou num isolamento absoluto, ele entendia que apenas os encarnados assim fosse possível. Já que ele se sentia liberto do corpo, ele estava livre da prisão material. Então, outros suportam durante longos anos as angústias da sua última hora, por crerem que está ainda nesse mundo. Não tem consciência de que já morreram, mas para Le Marie, a luz brilha e incomoda ele. Então, quando encarnado, a luz ofusca apenas a nossa visão material, né, que encandeia, naquela luz forte. A gente vem na estrada, vem aquele carro com a luz alta, você fica ofuscado. Mas para o desencarnado, ela envolve todo o seu perispírito. Então era um espírito, com certeza, que desenvolveu o orgulho quando estava encarnado. E agora ele não quer ceder às orientações, não conhece as leis divinas e, para se proteger, ele se coloca acima dos demais, não suportando a luz da verdade. Na pergunta 224, o Senhor Kardec pergunta: o que é a alma no intervalo das encarnações? Um espírito errante que aspira um novo destino e fica esperando. Então veja, o espírito em qualquer situação, se ele precisa ainda reencarnar, ele é um espírito errante. Só não são espíritos errantes os espíritos puros. Eles não precisam reencarnar. Se reencarnam, é em missão. Então, o Senhor Kardec fica perguntando quanto tempo dura esse intervalo. É interessante essa pergunta, porque a resposta diz que pode durar algumas horas ou milhares de anos, de séculos até. Então, propriamente falando, não há limite máximo estabelecido
para esse estado de erraticidade, que pode prolongar-se muito, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que voltar à vida corporal para se purificar e para progredir. Então, essa duração, ela depende muito do próprio espírito, que para uns se torna uma expiação, que é imposta. Então, é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhe inflige. Outros pedem que ela se prolongue indefinidamente a fim de continuarem os estudos, porque só na condição de espírito livre ele vai poder aproveitar essa erraticidade. Então, os espíritos mais elevados, eles vão perdendo essa condição humana, mas os espíritos inferiores, eles conservam e sentem suas dores, suas mágoas, suas tristezas, sabem aonde errou, e isso, por falta de humildade, é o que o embrutece, é o que endurece, é o que petrifica seu coração. Então, quando deixam a terra, eles não deixam as suas más paixões, eles levam com eles. Então, a gente vê nesses mundos pessoas extremamente invejosas. Então, imagina que depois que penetrarem no mundo espiritual, eles perdem esse defeito? Claro que não. Acompanham a todos eles, partem sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas. É uma espécie de atmosfera que os envolve. Muitas vezes a gente vai para um velório e todo mundo conhece aquele moribundo, e aí depois vem alguém, faz lá as preces, as orações, agora está na mão de Deus. Como? Se ele nunca viveu na mão de Deus, por que agora ele vai estar na mão de Deus? Ele vai estar onde Jesus disse, onde tiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Desencarnou alcoólatra, ele vai buscar o álcool que ele sempre quis. O cigarro, a droga, as brigas, as confusões. Porque a morte, a perda do corpo físico não muda nada. Não altera absolutamente nada. Então, para esse espírito, a condenação, que o levou à prisão em nada contribuiu para que ele se arrependesse. Pelo contrário, ele se enfureceu mais ainda. Então, esse sofrimento, ele vai durar quanto tempo? O senhor Kardec pergunta, um espírito endurecido, ele passa quanto tempo? E a resposta é maravilhosa. O tempo que ele passar para se arrepender. Então, tudo depende de nós. O arrependimento é o primeiro passo para o exercício da humildade. Somos espíritos falíveis. É comum que espírito imperfeito cometa equívocos, pede perdão, pede desculpa, repara o erro, o dano. Não precisa se torturar e nem culpar terceiros. Então, esse sofrimento, ele pode se melhorar muito, desde que seja a sua vontade para tal. Porque é da lei. Não existe castigo, não existe punição. Então, a ida dele a uma reunião foi, com certeza, a vontade do seu guia espiritual. Não apenas para ele trazer para o senhor Kardec, numa época muito importante, o exemplo, mas para que ele pudesse também se libertar, porque ele não era necessariamente mau, ele era mais ignorante, mas era muito orgulhoso, e isso ele era, muito orgulhoso. Então, esse espírito ele está colocando aqui entre os endurecidos, porque ficou muito tempo sem manifestar o menor arrependimento. Então, é um exemplo desta verdade que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual, por mais intelectualizado que ele fosse. Mas, pouco a pouco, no entanto, ele vai se emendando e, mais tarde, ele volta e deu uma comunicação sábia, ponderada, instrutiva. E hoje em dia ele pode ser colocado entre os espíritos arrependidos. Veja a misericórdia divina. Ninguém está condenado ao sofrimento eterno. Agora, cabe a nós acelerar esse processo. Então, o espírito Lamennais, em um dos auxiliares da equipe do senhor Allan Kardec, ele, agora sim, é um auxiliar do senhor Kardec, ele faz um comentário belíssimo.
Os espíritos na erraticidade estão, do ponto de vista das existências, inativos, à espera, mas eles podem espiar, desde que seu orgulho e a fixação mental dos seus erros não os aprisionem, no momento de uma ascensão progressiva. Então a oportunidade foi dada e ele aceitou a oportunidade. Então essa comunicação que estamos estudando é um exemplo disso. Um criminoso endurecido se debatendo contra a justiça divina. Então, nesse caso, a expiação ou o sofrimento, em vez de lhe trazer proveito e lhe fazer sentir significado das suas penas, lhe fez se humilhar e pedir a Deus perdão pelas suas faltas. Mas ele prefere a revolta, se lançando lamentações e justiça, levando a se encaixar nas escrituras, né? Na sua poética eloquência, nos ranger de dentes. Quando, né, no festim de núpcias, aquele homem que estava sem a roupa nupcial e teve suas mãos amarradas e foram jogados nas trevas, onde vai ter ranger de dentes, significa que ele vai passar por situações muito penosas de aprendizado. Geralmente vai reencarnar aquele espírito que reclama de tudo, endurecido ainda na carne, chato. Ninguém gosta de estar perto dele, abusado, porque não aceitou ainda, não se entregou às leis do amor. Então, perdido na dor, mas essa revolta não é o bastante forte para ele reconhecer a verdade, né, e a recompensa dos esclarecimentos. Mas, logo em seguida, quem quer dar o seu parecer a respeito dessa comunicação é Erasto. Erasto é um dos maiores colaboradores do Livro dos Médiuns e das obras da codificação. Ele diz que quando o homem está caindo nas trevas ou nas ondas imensas da claridade, ele não vê o que o cerca. É muito rápido a queda. Ele não vê a luz nem vê a escuridão. Para ele, a escuridão lhe é mais cômoda, porque ele está caindo sem ver nada. Então, o Espírito comunicante, ele exprime bem a verdade da sua situação quando ele diz: ó, livrai-me dessa luz odiosa. Então, com efeito, essa luz é tanto mais terrível, tanto mais assustadora, quando ela transpassa completamente e torna visíveis para eles os seus mais secretos pensamentos e sentimentos. Então, este é um dos lados mais rudes do castigo espiritual. Ele que estava escondido de si mesmo, ele agora se vê como ele é. Mas não tem humildade. E sai culpando terceiros, porque ele se acha como que internado numa casa de vidro, que se torna a posição incessante criminoso, assustado com a sua própria personalidade. E Erasto adverte: meus filhos, não investe a sorte de ninguém. Nós não sabemos como ele conquistou essa sorte. A dor e o terror que devem constranger aqueles que teve uma vida sinistra, que combinava e maquinava os crimes, onde ele se refugiava como uma esfera na sua caverna e hoje se acha expulso desse covil íntimo no qual se furtava os olhares e a investigação dos familiares e dos amigos. Eu sempre digo isso para os meus confrades espíritas, quando mandam para mim qualquer crítica e apedrejamento aos nossos irmãos políticos. Eu digo, é verdade. Não faço crítica a quem manda, mas olha, eu me protejo de não fazer essas críticas. Sabe por quê? Porque logo mais à noite eu vou para a reunião de desobsessão. E quando chegar aquele espírito endurecido, leviano, mau, eu vou chamar ele de: seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Deus e de Jesus. Em que eu posso te ajudar? Com que autoridade ele vai receber isso de mim como uma verdade? Se logo cedo pela manhã eu estava jogando pedra no pai dele, no irmão dele, no filho dele, no parente dele. Com que autoridade eu vou chamá-lo de querido irmão? Em nome de quem? Isso é hipocrisia, o nome disso.
Nós temos que tratar primeiro os encarnados com amor, com respeito, para depois ter autoridade moral para se dirigir para os desencarnados. Porque é nesse sentido que vai se demorando, né, sendo vítimas dos nossos pensamentos infelizes. Já pensou se num desdobramento da noite de sono nós somos convidados para participar de uma aula, de um curso, de uma experiência, e quem está dando a aula lá para a gente é aquele que de manhã, na carne, eu condeno, e em desdobramento ele tem uma outra percepção de vida. Porque a experiência da carne que ele está passando, para ele está sendo um aprendizado, mas ele já tem um conhecimento para passar. Com que cara eu vou assistir essa aula? Então reflitamos sobre isso, sobre nosso íntimo. Porque quando essa luz toma conta de nós vamos nos enxergar como nós somos. E não apenas achar que existe um local para espíritos endurecidos. Nós somos espíritos endurecidos que estão nos amolecendo com o Evangelho de Jesus. Então essa luz que representa a lei de Deus, inscrita na consciência do homem, que o torna feliz ou infeliz. Infeliz quando se afasta dela e feliz quando se esforça para cumpri-la. Porque reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em combater em si mesmo as suas más inclinações. Na seara do médium, né, no capítulo 55, que trata de espíritos endurecidos, Emmanuel faz um belo comentário. Emmanuel diz que é possível reconhecê-los de perto. Surgem quase sempre na categoria de loucos e desmemoriados entre a negação e a revolta. São criaturas desencarnadas, espíritos que pertencem ao corpo físico e, porque se detiveram deliberadamente, eles perderam o corpo físico, mas se encontram deliberadamente na ignorância e na crueldade. Não encontram agora senão as próprias recordações para viver e conviver. Encerram-se na avareza e perseguem na clausura da suvinice. Abandonavam-se à viciação e transformavam-se em vampiros à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes. Abraçavam a delinquência e sofrem o látigo o remorso nos recursos da própria alma. Confiam-se à preguiça e carregam a dor do arrependimento. Zombavam das horas e não sabem o que fazer para que as horas não zombem deles. São tantas as aflições que descobrem nas paisagens atormentadas da mente iludida que são eles, homens e mulheres, que escarneceram da vida, os verdadeiros autores de todas as concepções de inferno além da morte, que lhes hão aparecido no mundo, desde a aurora da razão, no campo da humanidade. Antigamente, a abordagem de semelhantes companheiros era obscura e quase impraticável. Hoje, porém, com a mediunidade esclarecida, é fácil aliviá-los e socorrê-los. Podes assim vê-los e ouvi-los nos círculos medianímicos, registrando-lhes as narrativas inquietantes e as palavras amargorosas. No entanto, ajuda-os com respeito e carinho, como quem socorre amigos transviados. Não te gabes, porém, de doutriná-los e corrigi-los, porque a doutrina divina da bondade nos permite apenas atendê-los, buscando com isso corrigir-nos e doutrinar-nos na terra, além da terra, a fim de que saibamos evitar todo erro enquanto desfrutamos do favor do tempo. Os espíritos sofredores, arrependidos, endurecidos, que pedem preces, se sentem mais tranquilos, talvez por saberem que há quem neles pensem, menos abandonados se sente e menos infelizes. É sempre aliviado quando encontra corações caridosos, que se padecem de suas dores. Por outro lado, ainda pela prece, estimula-se ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é preciso para ser feliz.
É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena e, por sua vez, ela secunda pela sua boa vontade. A prece os reanima, incuta-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, lhe desviando do mau pensamento. Alguém pode perguntar, por que eles não oram por si mesmo? E Emmanuel diz, quando o espírito se desliga do corpo, a alma passa algum tempo em estado de perturbação natural. A saída do corpo não altera o seu psiquismo, seus gostos, seus interesses do dia a dia, incorporados ao painel mental de cada criatura, prosseguem inalterados, mesmo quando se rompem os liames da matéria através da desencarnação. Desfazer-se desses descondicionamentos leva algum tempo, procurando assim a perturbação mental que lhes impede o impulso da vontade na realização da prece. As preces realizadas em favor desses espíritos funcionam como uma verdadeira terapia. Joana de Andes, através do querido Divaldo, afirma que a oração pelos mortos constitui valioso tributo de amor por eles, demonstrando-lhes ternura e recurso de caridade inestimável. Além disso, pelo processo natural de sintonia com as fontes geradoras da vida, aumenta o potencial que se derrama vigoroso sobre os destinatários, enxejando-lhes abrir-se a ajuda que verte do Pai em sua direção. Daí nasce a afirmativa de que somente o amor pode atravessar os abismos da morte. E o nosso querido Cassimiro Cunha, através do nosso querido Chico Xavier, que está lá em Parnaso de Além Túmulo, diz: Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. É o templo da caridade em que a virtude oficia, onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz, porque o Espiritismo é a escola, mas o mestre amado é Jesus. Deixamos aqui para todos a gratidão pela companhia, pelas preces dirigidas para nós, aos mentores dessa belíssima casa, o Seno, que veio proteger a todos nós e nos abençoar, e a nossa querida Aldenora, por essa oportunidade de estar junto de amigos, em nome de Jesus. Um grande abraço e muita paz.